Salve nação santista, eu sou o Felipe Hipólito. Está começando mais um podcast do Peixão. Vamos falar muito hoje de um assunto que não é muito agradável, né? Mais essa punição da FIFA que chegou nessa semana. E hoje temos um convidado muito especial, né? O Éder Traschini, que a gente agradece aqui de antemão, setorista aí do Santos pelo UOL. Tem muita experiência aí já, boas experiências como setorista, né? E vamos dar uma alô inicial aí, então, Matheus Longo, tudo bem com vocês? Dentro do possível, né? Diante dessa turbulência que está essa semana. Fala Felipe, Matheus, agradecer ao Éder pela presença mais que ilustre, né? Sempre bom trazer gente que conhece muito do Santos para enriquecer ainda mais o nosso programa. Diga lá, Matheus. Prazer receber aqui o Éder, né? O Lucas Lima da Baixada. Prazer receber ele que conhece muito do Santos aí. A gente tem um amigo em comum, cara, muito gente boa, então vai ser um prazer fazer hoje o programa com ele. Bom, Éder, a gente agradece, né? Eu agradeço mais uma vez a sua participação, né? Agendar um horário aí pra gente, para atender a gente. Queria que você falasse um pouquinho, né, pro pessoal que talvez não conheça aí um pouco do seu trabalho, né? Sua trajetória aí como jornalista, e que você desse um alô inicial aí para a nação santista nesse momento aí difícil que a gente está passando. Salve, galera, agradeço pelo convite, é sempre um prazer falar um pouquinho. Na verdade, agendar não é uma coisa muito forte na vida do setorista, né? Porque a gente agenda uma coisa e depois as coisas acontecem totalmente ao contrário, a gente tem que reagendar e reagendar e assim a gente vai viver na vida do setorista, basicamente desse jeito. Mas deu certo, e vamos falar um pouco sobre o Santos. Para quem não me conhece, meu nome é Éder Traschini, eu sou setorista do Santos pelo UOL, já há 1 ano e meio, entrei no UOL em janeiro de 2019. Antes do UOL eu passei 1 ano no Diário do Peixe, e foi um projeto que eu peguei bem no comecinho, eu peguei com 2, 3 meses de projeto, quando o site ainda não era conhecido, tava bem no começo. Eu peguei o site com talvez 200 mil visualizações mensais, e 1 ano depois, quando eu saí, a gente bateu 1 milhão de visualizações mensais, né? Então, legal ter participado do crescimento do projeto, foi um projeto bem bacana. E aí, antes disso, eu trabalhei como social media, como assessor de imprensa na Ecovias. Para quem não é aqui da Baixada Santista, do estado de São Paulo, é a rodovia que liga a capital a Santos. Então, uma rodovia bem movimentada. Eu trabalhei lá também por 1 ano, e aí eu saí, abdiquei de lá, onde eu tinha até uma segurança melhor, para apostar as minhas fichas em trabalhar com o que eu queria, que era com jornalismo esportivo, que era cobrindo o Santos, no Diário do Peixe, e graças a Deus deu muito certo. Eu não sou do Santos, tá? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Marília, mesma cidade do Lucas Lima, grande, ou não tão grande assim. Olha as coincidências. E aí eu fiz faculdade em Ponta Grossa, no Paraná, fiz estadual, o EPG, e aí acabei vindo para Santos com uma oportunidade para terminar o curso aqui, que eu acabei deixando lá no último ano, tive alguns problemas, e aí depois eu acabei vindo para Santos, terminei o curso aqui na Unisanta, fiz pós-graduação em jornalismo esportivo, numa instituição de São Paulo, chamada IPOG, e aí desde então eu estava buscando meu espaço na área de jornalismo mesmo, que foi o que eu sempre quis, e sempre quis cobrir o Santos, né? Então, para mim, cobrir o Santos é realizar um sonho. Legal. Bom, o que não é tão legal, né, para o santista, ao contrário da trajetória aí do Éder, é essa punição nova, né, que o Santos recebeu aí na última quarta-feira, né, todo o noticiário, inclusive o UOL, né, onde o Éder trabalha, e todo mundo noticiando aí. A FIFA puniu novamente o Santos, né, dessa vez pela dívida com o Atipato, né, aqueles 3 milhões e 400 mil aproximadamente dólares, né, com o time chileno, pelos 50% do Soteldo, e agora o Santos tem mais ou menos aí 50 milhões de reais que o Santos vai ter que quitar, né,
em relação ao Soteldo também, daquela dívida, a famosa dívida com o Hamburgo do Kleber Reis. E o Santos tem aí 45 dias para poder quitar isso, caso contrário comece a valer essa punição, né? E o Santos vai ficar 3 janelas aí sem poder contratar. Né? Claro que se o Santos pagar, como as matérias informaram, né? Se o Santos pagar ao longo do caminho aí esses valores ou entrar em acordo com os 2 clubes, aí as punições acabam, né? E o Santos tem essa punição, é claro que se o Santos entrar em acordo, né, e pagar, ou entrar em acordo com os 2 clubes, ou pagar esses cerca de 50 milhões de reais aí, essas punições acabam, mas a situação hoje é essa. E eu queria que o Éder, como convidado especial, falasse pra gente aí se isso surpreendeu ele de alguma maneira, ou se já cobrindo o dia a dia ele já esperava que o Santos recebesse essa punição. E uma análise sua, Éder, sobre esse momento do Santos, momento bem complicado aí para o torcedor, né? Cara, ao contrário do Santos, né? Eu não me pegou de surpresa essa punição. O Santos soltou uma nota hoje que eu não gostei nem um pouco, não falou muita coisa. Bizarra, né? Só foi um posicionamento só por se posicionar. Achei que não falou nada com nada, melhor não ter feito nota nenhuma. Falando que foi pego de surpresa com isso, porque vinha negociando um acordo com o Atipato, enfim. A questão o Santos já está sabendo desse processo há quase um ano que eles vêm se desenrolando. O Santos já tinha perdido no TAS, já sabia que seria, que não tinha mais recurso, né, ali no TAS, que já viria uma nova sanção, e falar que foi surpreso com isso, para mim não cola, né. Essa questão dos 45 dias foi uma coisa que o Pérez falou pro meu amigo Lucas Mussetti, lá na Gazeta Esportiva, mas assim, o que eu sei, o que eu apurei, é que a CBF já está sabendo, já foi informada pela FIFA, então a punição já está valendo. Não é uma coisa que vai mudar algo para o Santos, até porque o Santos já está punido por causa do Hamburgo, né? Então tem que pagar o Hamburgo, e aí agora vai ter que pagar também o Atipato para conseguir inscrever os jogadores. O total aí dá quase 50 milhões de reais, é um câmbio que vai variando, né, com o dólar e o euro variando muito nos últimos dias, e é muito complicado, né? O Santos estava otimista por conseguir tirar esse transfer ban, né, com o Hamburgo, mas foi uma coisa que faltou muito, de novo, faltou muita comunicação do Santos com o Hamburgo. Amanhã eu escrevi uma matéria para amanhã sobre isso. Faltou muita comunicação do Santos com o Hamburgo sobre valores, sobre como seria feito, cumprir com a palavra quando fala que vai depositar um valor e não depois diminuir esse valor, não depois aumentar o prazo que vai pagar. Então, sabe, é muita coisinha pequena que o Hamburgo já vem aguentando desde 2016 e que nada vai melhorando. Troca a gestão e troca tudo e não pagam. E entra dinheiro e não paga. Então, assim, é muito complicado. E o que mais é um motivo de maior preocupação foi uma matéria que eu publiquei hoje de que, sim, o Santos pode, assim como o Cruzeiro, perder pontos. Porque já é reincidente, já está devendo para o Hamburgo, agora está devendo para o Atipato. Os dois foram na FIFA, a FIFA já deu ganho para os dois, e o Atlético Nacional também entrou na FIFA, o processo já está rolando, e tem um agravante, que é o que um dos especialistas falou para mim. Quando um time, o jogador, que no caso o Santos está devendo para o Atlético Nacional, que é o Aguilar, quando esse jogador não está mais no clube que está devendo, porque esse clube vendeu ou emprestou o jogador por uma quantia que daria para ter quitado essa dívida, é um agravante. Então, além da reincidência, que já é um agravante, ainda tem o fator do Santos ter vendido o Aguilar para o Atlético Paranaense por 10 milhões e não ter tido a capacidade de pagar 4 milhões que falta para o Atlético Nacional e sanar essa dívida, sabe? Então, a gente entende, e o Santos fala sempre que priorizou manter os empregos e tudo mais, mas assim, se manteve o emprego durante a pandemia e fizer tudo isso que está fazendo, o emprego vai durar até quando? Porque se mantiver dessa forma, sem conseguir pagar ninguém, se perder pontos e tudo mais,
cai para a Série B, diminui o orçamento e aí vai manter os empregos de que jeito? Então, assim, tem que pensar muito para frente, não é só no agora. Então, são muitos erros acumulados, sabe? Muitos erros acumulados. E aí, Matheus? Até o Matheus, você chegou a ver essa questão também, Matheus, dos 45 dias, teve uma... Não, então, o Hélio tem a informação dele que já tá valendo, mas o advogado Rafael Cobra, né, que todo mundo procura ele, Rafael Cobra agora tá muito requisitado. Ele é advogado de direito esportivo. Ele falou no Sport News Mundo que a FIFA coloca em vigor, né, a questão da punição em 45 dias se vocês não pagar, né? Então tem essas duas informações. A informação do Hélio que já tá valendo, né? Que a gente respeita demais a info dele. E tem essa informação que o Pérez falou na Gazeta e que agora o advogado Rafael Cobra está falando que o Santos só vai ser punido, vai entrar em vigor a punição em 45 dias e se o Santos não pagar essa. Mas enfim, né, o Santos não vai mudar muito, né? Como o Éder falou, o Santos tem que pagar o Hamburgo e tem que pagar o Huachipato, né? Então o quanto antes, né? Não muda muito. O Éder falou de perder ponto. Se o Cuca ficou bravo, ficou muito bravo. Eu não lembro se o Éder já cobriu o Santos na época do Cuca. Ele pode até falar aqui. Já, mano, já. Se o Cuca ficou bravo, que a gente lembra aquela entrevista coletiva que perdeu 3 pontos por causa de problema de administração do Santos, imagina se o Santos perde 6 pontos, o que o Cuca vai ficar bravo com a diretoria do Santos, que pode acontecer, que o Santos começou bem o Campeonato Brasileiro, né? Veio gente criticando o time do Santos, criticando o Cuca, mas o Santos também faz um Brasileirão muito bom. E já pensou, como um erro da gestão, o Santos perde 6 pontos, o Cuca vai ficar... Eu nem imagino como o Cuca vai reagir se o Santos perder 6 pontos por causa de erros da gestão. Então, é uma situação muito preocupante, tenebrosa, perder 6 pontos, ser rebaixado. Então, e o que me irrita muito, o Éder já deve ter escutado isso muito em rede social, é que sai perfil falando que o Santos vai pagar, eu não vou ficar falando o nome do perfil, fala que o motoboy tá chegando na Alemanha, tem perfil que já falou que semana passada o Santos tinha pago o Hamburgo. Então, essas notícias só que ficam saindo aí em perfis são da gestão, né? A gente sabe que são perfis ali ligados na gestão e fala que o Santos vai pagar e o Santos não paga, não tem informação nenhuma que o Santos pagou e daí vem uma dívida. Isso me irrita demais. Outra coisa que me irrita é o Santos contratando jogador e falando que tem negociação avançada para se livrar da dívida na FIFA. E já pensou, se o Santos não consegue um acerto com os dois clubes, ficar com o Elista treinando, o Laerte já assistiu um jogo do Santos da Vila Belmiro, então são coisas que estão me irritando demais. Toda entrevista do seu Pedro Doria e do Matheus Rodrigues, eles falam que tem negociação avançada, que estão conversando com os dois jurídicos, o Huachipato e o Hamburgo, e não acontece nada. Então, e o Huachipato fala que o Santos não está conversando com ninguém, o Hamburgo fala que não tem negociação avançada. Então, quem está mentindo? Isso me irrita demais. Ele fica jogando essas informações no perfil e fica duro. Quem está mentindo? O Huachipato e o Hamburgo? Ou o Pérez, o Pedro Doria e o Matheus Rodrigues? Então, essas coisas me irritam demais. E só uma informação, a gente tinha falado no final do último programa, né? Até o Matheus chegou com uma fonte, eu fiquei com outra, que havia tido um pagamento na quarta-feira passada, né? Um pagamento, um sinal, alguma coisa assim. Então, gente, e essa fonte que passou isso para mim é um profissional muito sério, né? Que não é ligado à política, então não teria motivo para inventar isso. E ele teve essa informação, né? Que partiu de um escritório que presta serviço para o Santos e de que havia sido pago um valor ali, pelo menos um pequeno sinal para o Hamburgo na quarta passada, mas na verdade ontem, né, na última quarta-feira que a gente está gravando o programa na quinta, né, ele recebeu, ele pediu para ver se tinha documentos disso, na verdade não era bem um pagamento, o Hamburgo aceitou garantias bancárias de que o Santos vai pagar, mas o Hamburgo faz questão de ter o valor em conta, né, o Santos acredita que pelo menos 1,5 milhão de euros, para que eles possam tirar o transfer. Então, assim, até para esse funcionário, até para esse profissional que presta serviço, que é muito sério, que já até me passou algumas informações anteriormente que acabaram se confirmando depois na própria imprensa, né, ou oficialmente no clube, até para esse profissional me parece que falta uma comunicação interna ali. Passaram para ele que já havia tido um pagamento, né, e eu até sinceramente confiei muito, porque é uma fonte muito séria, e depois
a hora que ele pediu para confirmar isso, né, que já havia esse pagamento e tal, o Santos falou, daqui a pouco a gente confirma, aquela coisa toda. E, na verdade, quando foi confirmar, não era bem o pagamento, eram uns e-mails com o Hamburgo, né? Aquela questão de, olha, temos garantias que vamos receber os valores, né? Que envolve o valor do Poroso, o valor do Caio Henrique. Mas, na prática, o Santos, como o Musetti publicou, inclusive, né? O Santos não pagou ainda, né? E também só um outro pitaco aí, como o Éder disse, o Santos fala que para preservar empregos e tal. Mas essa dívida não é desse ano, essa dívida não é no meio da pandemia, essa dívida vem de muito antes. O Santos teve 2 anos anteriores aí para poder começar a pagar essa dívida, né? Não é uma dívida que, olha, temos que pagar tudo em meio à pandemia, em meio à queda de receita da pandemia. Não, isso vem de muito antes. Essa questão da pandemia, tudo bem. Até a gente pode entender para os atrasos de salário, que prejudicou, né? Pagamento de salário, realmente. Mas falar que colocar na conta da pandemia o não pagamento de uma dívida que era de 2017, aí não cola, né? Então, a dívida não é nem dessa gestão. Questão, mano. Exato. E quando eles entraram nessa gestão, eles tinham outras dívidas para pagar. E aí tudo bem, você vai deixando uma outra dívida e tudo mais. Mas para mim, o pior caso é do Soteldo, que foi uma dívida feita por essa gestão, no começo de 2019, que não foi nada pago. O Santos não pagou nenhum centavo do Soteldo e foi uma dívida que, teoricamente, você já sabia o quanto você teria para fazer o time naquele ano. Você já sabia das dívidas anteriores da gestão e, mesmo assim, você se comprometeu a pagar o Soteldo, sendo que você não tinha a menor condição de pagar o Soteldo. Então, assim, é uma decisão, assim como as outras que eu publiquei hoje, o Santos comprou 4 jogadores parcelados. Não terminou de pagar nenhum. Como é que faz um negócio desse? Entendeu? É muita responsabilidade e achar que nada vai acontecer. Eu vou fazer aqui, vou reforçar o time, aí eu não pago e depois a gente resolve. Não é mais assim, sabe? O futebol já mudou. É um amontoado de erros que vão se transformando em uma bola de neve. E as coisas só vão piorando. Agora corre risco de ter outras punições, perder pontos, rebaixamento. Então, assim, o torcedor do Santos, que lá no começo do Brasileirão estava preocupado com a possibilidade de rebaixamento pelo que o time vinha demonstrando dentro de campo, fica um pouco aliviado por conta do desempenho que melhorou, o Cuca tem feito um bom trabalho. Aí agora entra esse problema administrativo e pode prejudicar e respingar dentro de campo. E aí, como que fica a cabeça do torcedor? O Pérez não aparece, ninguém da diretoria aparece. Aliás, como vocês disseram, comunicação não é o forte dessa gestão. E só um ponto, assim, tem a dívida com o Hamburgo. Vamos tentar dialogar, vamos tentar conversar, não fugir. Não é de hoje que essa diretoria do Santos ela acaba fugindo dos seus problemas, parece assim. Quantos clubes vocês já ouviram de negociação que às vezes o clube quer comprar jogador do Santos, quer fazer alguma coisa assim, e o Pérez simplesmente some. O Pérez fez isso com o Ariel Roland, quando trouxe o Sampaoli, ele sumiu. Sabe, falta um diálogo, falta assim, um olho no olho, um cara na cara, mesmo que por videochamada, sei lá, um telefonema, mas falta. A comunicação não é o forte dessa gestão. E até falando como sócio, né? Eu sou sócio do clube, nós não temos o presidente falando com os sócios. Uma situação como essa, né, uma situação de mais uma punição na FIFA, eu tenho várias críticas à FIFA, porque eu acho que a FIFA, tudo bem, realmente o Santos está dando brecha e faz parte, e o Santos está realmente dando calote, mas eu não vejo esse mesmo rigor da FIFA com outros times, que tem às vezes o dobro da dívida do Santos, inclusive aqui no estado de São Paulo. Mas tudo bem. Agora, o Pérez não dá um parecer, o Pérez não fala com os sócios, né? O Longo disse bem. Então, a impressão que a gente tem é que o clube está à deriva, né? Que a gestão já acabou, né? Mas só falta chegar a dezembro, mas na prática a gente não tem gestão no Santos. Essa é a impressão que a diretoria passa, inclusive para mim, falando como sócio. Né? Mas, Felipe, eu prefiro que ninguém fale, porque o Éder, você, o Felipe, o Longo, a gente está vendo faz uns 3 meses, que os gestores lá do comitê vão em rádio, falam em site, em TV, que tem negociação avançada para tirar dívida,
falam em reforço, não acontece nada. Então, por que eles vão falar? Para enganar o torcedor mais uma vez? Então, não. Eles que pagam o Atipato e mas o que eu digo, o torcedor. Porque não dá mais. Mas o que eu digo, Matheus, não é divulgar mentiras, como provavelmente me parece que essa nota aí tem informações muito duvidosas, né? Porque fala que tinha negociação avançada com o Atipato, aí, não sei, minutos depois o Atipato desmente a nota. Então você fica naquela, coisa. Né? Quem que tá mentindo? Então o que eu tô falando é o seguinte, o presidente aparecer e esclarecer de fato a situação. Eu sei que isso não é uma prática dessa gestão, mas o ideal para mim seria isso. A gente sabe que eles vão falar que a negociação está avançada, que a gente está trabalhando, tem que pagar. Quando eles pagar, eles falam, porque não dá mais para ficar enganando o torcedor. Porque essa gestão, esses caras iludiram a torcida do Santos, falando que ia pagar e ia contratar jogador. Tanto é que todos os setores do Santos, todo dia tinha notícia que o Santos ia contratar X, o Santos ia contratar Y, o Santos estava fechado com o Ciclano, com o Beltrano, e aí chega ontem mais uma dívida. Então, para mim não serve mais que os caras falarem, porque eles não dá para acreditar no que eles estão falando. Então eles que pagam, que tem que pagar, depois eles falam alguma coisa. E o Santos parece estar tratando como um problema pequeno, pelo que você lê na nota. Você lê a nota e entende assim, vamos pagar e tá resolvido. Não nego. Nego. Como se tivesse, assim, encontrado petróleo lá na Vila Belmiro. Como se fosse uma coisa simples de resolver, assim, eu vou pagar amanhã, tá tudo certo. Não é assim, a gente tá vendo que não é. Até perguntar, Éder, surgiu um boato aí de que o Santos tentaria uma outra fonte de receitas, não sei se um investidor ou algum empréstimo. Chegou algo para você nesse sentido também, Éder, aproveitando a sua presença aqui no podcast? Não, cara, nesse momento você começa a falar sobre tudo, né? Uhum. O Santos vai fazer isso, vai arrumar patrocinador X, patrocinador Y, investidor X, investidor Y, tudo para dizer que as coisas vão ficar bem e para acalmar o torcedor. Agora sim, cara, a última coisa que eu soube sobre isso foi quando o Santos fechou um contrato de representação com a empresa que vendeu o naming rights da arena antiga do Golden State Warriors, né? Eu até publiquei. Mas assim, é um contrato de representação para você arrumar um patrocinador. Só isso. Sim. Por enquanto não chegou nada. Mas não é nada de vai investir, não é retrofit da Vila, não é nada disso. Então assim, eu acho bem difícil, apesar de entender essa como a única solução se essa gestão quiser entregar o Santos liberado na FIFA. Porque vai precisar pagar as duas coisas. Vai precisar pagar o Kleber, vai precisar pagar o Soteldo e ainda precisa pagar o Aguilar. O Aguilar, assim, eu tava até conversando com o pessoal hoje e eles me falaram o seguinte, gente que não é do Santos, né, mas gente que entende desse tipo de situação. A prioridade do Santos não tem que ser pagar o Kleber, nem tem que ser pagar o Soteldo. A prioridade do Santos tem que ser pagar o Aguilar. O Aguilar é um valor muito menor, é um valor de $774 mil, que dá quase 4 milhões, e é o que vai segurar a barra e deixar a punição do jeito que está, em 3 janelas. E aí depois você dá um jeito de pagar as outras dívidas, mas você para os problemas e para as punições da FIFA nas 3 janelas. Agora, é bom lembrar que o Cruzeiro perdeu os pontos sem nenhuma punição de transfer ban. A punição de transfer ban do Cruzeiro veio depois da perda de pontos. Por quê? E o valor era muito menor. Uma dívida de 2016, contratação do Denilson de $850 mil. O Cruzeiro não pagou. E aí no ano passado, 3 anos depois, você sabe que 2016 é o mesmo ano do Kleber Reis, né? E o Kleber Reis é um valor muito maior. E a FIFA sentenciou que o Cruzeiro pagasse em 45 dias. Aí entre os 45 dias. A FIFA sentenciou que o Cruzeiro pagasse em 45 dias. O Cruzeiro não pagou algum tempo depois, foi mais de 45 dias, né? Depois que estourou o prazo, veio essa punição direta de 6
pontos retirados do Cruzeiro. Então, eu não tenho informação de que a FIFA sentenciou uma data para o Santos pagar. Isso é muito subjetivo, né? Não tem uma regra concreta, né? Vai da decisão da FIFA sobre cada caso, levando em consideração muitos fatores, como valor, como situação dos clubes e tudo mais. Mas se a FIFA sentenciar e o Santos não pagar, isso pode ocorrer mesmo que o Santos pague o Aguilar e fique só com essas duas dívidas. Então, assim, não pode pensar também que, já puniu, então deixa quieto aí, vamos tocar do jeito que tá, e quando tiver dinheiro a gente paga. Não, a FIFA pode depois sentenciar uma data pro Santos pagar. Eu não sei ao certo como isso funciona, isso precisa ser estudado mais, conversado com especialistas da área, mas é uma coisa que pode acontecer, porque já aconteceu com o Cruzeiro. Só para terminar assim da minha parte, eu penso que como não houve, eu acho que tinha que ter havido um acordo aí, a oposição procurar ajudar de alguma maneira, o Pérez aceitar a ajuda da oposição, que eu sei que algumas pessoas da oposição procuraram o Pérez, mas ele preferiu não aceitar, ele entende que o Santos, a diretoria consegue resolver isso sozinha, para fazer, enfim, deveria haver uma gestão de transição, acho que desde que surgiu aquela bomba, né, das ações do Sacha e do Everson, acho que ficou muito claro ali que o Pérez não tem mais condição de gerir o clube. Então, na minha opinião, ele deveria ou renunciar ou fazer esse acordo com a oposição e fazer uma gestão de transição. Mas é muito difícil, a gestão não quer fazer isso. Pelo que a gente sabe, o Pérez não quer renunciar, mas, na minha opinião, né, o Pérez deveria sim fazer essa renúncia, seria o melhor cenário, renunciar mesmo e para que o clube tenha, inclusive, um pouco mais de credibilidade, já que o Pérez tem esse problema mesmo de algumas promessas não cumpridas, né? Toma a punição da FIFA, mesmo assim não resolve a dívida. Então, é muito complicado. O Santos, até para credibilidade, para conseguir empréstimo, imagino que está muito difícil também. Então, eu acho que o Pérez deveria colocar esse interesse do clube acima do orgulho, interesse pessoal, do ego. E, com todo respeito ao Pérez, acho que ele deveria renunciar. Só último pitaco. Oi, Matheus. Eu não sei se tem alguma informação igual que a gente tem, né? Mas a gente tem informação que no dia 28 o Conselho vai votar para afastar o Pérez. Isso. Mas o Pérez não vai largar o osso, né? Vai tentar voltar a poder com o liminar, né? Mas se afastasse o Pérez, daí entraria o rolo para ficar até dezembro. Então, não sei se o tem alguma informação nesse sentido, mas a gente recebeu informação de algumas pessoas que dia 28 seria votado, né? Porque reprovação das contas de 2018, 2019, e ele seria afastado imediatamente. Então, Matheus, eu recebi sim, já ouvi sobre isso, mas você é um cara bem informado, vocês todos são, vou perguntar para vocês. Quantas vezes você já ouviu essa história nos últimos 2 anos? Bastante. Quantas vezes aconteceu? Nenhuma. A única novidade agora é que tem as contas reprovadas pelo segundo ano. Não, mas as contas reprovadas já tem. A conta reprovada do primeiro ano e as contas reprovadas do segundo ano, as do primeiro ano eram muito piores. No final das contas, acabaram passando as contas para deixar a conta do segundo ano e fazer um impeachment direto. Então, assim, isso não depende apenas do plenário do Conselho. Se dependesse só do plenário do Conselho, isso ia direto. Porque o plenário do Conselho é totalmente contra o Pérez. O problema é que passa pela CIS e a CIS ainda vota uma coisa. Isso já foi para a CIS umas 2, 3 vezes. Foi para a CIS fez um parecer. Aí vai para o Conselho. Aí o Conselho vota e vai para o Conselho Fiscal. Aí volta para a CIS faz outro parecer e demora esse parecer. E aí chega no plenário, depois precisa da... Então, assim... É um processo tão demorado que daqui 3 vezes acaba a gestão e as contas lá de 2018 ainda não foram suficientes para derrubar o Pérez da forma que muitos conselheiros falam que vai derrubar. Toda a santa reunião. Não, hoje vai voltar o impeachment do Pérez, hoje vai voltar a derrubar o Pérez, hoje vai afastar, hoje... Entendeu? Não é assim. Eu acho que faltando 3 meses nem tem mais sentido você tirar o Pérez agora, porque o rito de eleição vai ser o mesmo. Você vai precisar esperar fazer o rito de eleição,
fazer toda a logística de eleição, que ainda não está totalmente definido, que vai ser um bagulho bem complicado. E quem ganhar a eleição já vai entrar na gestão de passagem, então, na gestão de transição. Então, assim, eu acho que é muito esforço para pouca coisa. Quem entrar no Santos também não vai ter varinha mágica, não, para chegar e falar 50 milhões. Paga aí, vamos registrar o Elias. Então é duro. Aproveitando então também mais uma vez a presença do Éder aí, o Éder fez uma matéria, né, falando da questão do Robinho, né, que o Robinho já começa a ouvir outras propostas, né, já deve começar a ouvir outras propostas diante dessa incerteza que está o Santos hoje, né. E a gente queria ver com você, Éder, também, em relação a outros nomes aí que estavam engatilhados, ou até o próprio Elias que já está treinando, se você acredita que isso vai mudar, né? Essa nova punição pode mudar mesmo, e os próprios jogadores podem desistir de jogar aí pelo Santos e se abrir para outras possibilidades. A última coisa que eu soube assim, a gente tem que ser justo também. Não é que o Elias vai ficar porque ele confia que a diretoria vai conseguir reverter isso logo, porque ele quer muito. É porque ele ficou 9 meses parado, ele não tem condição para jogar amanhã, se quiser, ele ainda está retomando essa condição física, e ele ficou 9 meses parado sem proposta. Quer dizer, ninguém quis o Elias. É por isso que ele está até agora sem time. Né? Teve a negociação com o Goiás recentemente e preferiu vir para o Santos. Assim, o Elias é um caso que eu acho que vai esperar um pouco mais, vai sentir como vão ser os próximos dias aí. O Laércio foi um cara que pagou a rescisão dele com o Caxias, junto com o empresário dele, para vir jogar no Santos. É um cara que quem indicou foi o Eldis Pedro, auxiliar do Cuca. Uhum. Em conjunto também com a análise, né, do Santos. Então, assim, é um cara que veio muito de baixo e que provavelmente vai esperar, a não ser que você tenha uma nova proposta tão grande quanto a do Santos, grande assim, em patamar, eu digo, para você pensar em ir. E com relação ao Tassiano, que já estava com a negociação encaminhada, esse vai ser muito difícil, até porque o Santos estava fazendo uma loucura de acertar um contrato com um empréstimo com obrigação de compra de 10 milhões. Já é loucura mesmo. Gestão, o que é completamente errado. E se não me falha a memória, no final desse mês acaba o prazo para essa gestão fazer contratações e fazer vendas. A partir desse dia não pode mais. Até quando? Fim de setembro. Começou outubro, não pode mais. Exato, os últimos 3 meses aí teria que ter autorização do conselho, né, e do comitê, do conselho fiscal. Até o fim desse mês. Só que assim, vamos falar bem a verdade, o Pérez mal consulta. Agora, nesse final de gestão, as coisas estão passando mais pelo conselho. Mas no começo, quando todo mundo saiu do conselho, que a gente soube, qual foi a principal reclamação de todo mundo que saiu do conselho? Não participar das decisões tomadas pelo Pérez. O Pérez centralizava tudo, não passava pelo comitê de gestão, muito menos respeitava o estatuto e o conselho deliberativo. Então, assim, nada impede, né, de isso acontecer novamente, assim como a gente sabe que isso foi feito naquele acordo com a DOI, né, do Modesto. Então, é esperar, é ver se isso vai ser cumprido. Eu, sinceramente, acho difícil, se o Santos conseguir alguma coisa que vá sanar os problemas, a gestão esperar o conselho deliberativo e todo mundo que precisa aprovar antes de fechar o negócio. Eu não vejo essa gestão fazendo isso. Então, assim, esperar, né? Felipe. Diga lá, Matheus. Nas questões dos reforços aí, o Elias, como o Éder falou, não tenho papas na língua, o Elias era ex-jogador em atividade, né? Jogador de futebol. Não jogava desde novembro, não tinha proposta, teve uma coisa do Goiás, mas o Goiás, vamos combinar, né? Parece uma proposta do Goiás, uma proposta do Santos. Ele vai pro Santos, ainda mais que o Cuca falou com ele. Então o Elias é um caso tipo como o Ricardo Oliveira, que veio em baixa, começou a treinar no Santos, assinou contrato
por valores muito menores e acabou dando certo. A gente sabe que o Elias vai dar certo. Eu não acho que o Elias não daria certo no Santos, que para mim ele já não tem a mesma qualidade de antes, tem o mesmo físico, tem aquela mesma pegada que ele tinha de marcar, ir na área, fazer gol. Então, o Elias é praticamente fim de carreira. Então, para o Elias, ele tá lá com o CT, o Éder até falou, ele tá lá com o CT à disposição dele, com todos os equipamentos, para ele entrar em forma, que ele tá fora de forma. Então, pro Elias é ótimo, o Elias vai esperar. Porque, mal ou bem, ele tá com o CT lá, com o campo, com a academia, para ele entrar em forma. E se o Santos não pagar os clubes para poder registrar, ele assina com outro clube. Porque o Santos ainda não contratou ele, não assinou nada. Sim. Da questão do Laércio. O Laércio estava na Série D. Ninguém do grande público conhecia o Laércio. Eu não conheço o Laércio, não vou nem falar se ele é bom ou ruim, mas para ele foi um baita negócio. Porque ele saiu do Caxias, da Série D, pro Santos. Se tiver que esperar, eu brinco, se tiver que esperar até fevereiro, o cara vai esperar. E ele pode assinar com o Santos. Então, pro Laércio também vale a pena esperar. Tem também o José Wellison, né, que viria na troca com o Everson. O Everson com o Atlético Mineiro pagou o dinheiro. E tem esse papo também que o José Wellison viria. O José Wellison também vale a pena esperar, porque o José Wellison não seria utilizado pelo Sampaoli. O Sampaoli escanteou o José Wellison. Estava fora dos planos do Atlético Mineiro. Então, por aí também vale a pena esperar. Só não sei até quando o Sampaoli vai ficar no Atlético, né? Mas isso é uma outra questão. Então, pro José Wellison também vale a pena esperar um pouco. Eu até esqueci do José Wellison, né? Mas é isso, tá acertado. Tava trocando os minutos contratuais só. Tava tudo certo com o José Wellison. Mas não sei como é que vai ficar nessa questão por causa da proibição, né? Então, esses caras vão esperar porque é bom pra eles, né? Porque pra eles não muda nada, né? Que eles estão em baixa e apareceu uma oportunidade de ouro que é jogar no Santos. Já a quarta questão que seria o Robinho, daí eu não sei, né? Porque o Robinho tem mercado, né? O Atlético Paranaense, então o Ademir falou uma vez que sondou ele por meio do Dorival, então o Robinho é um cara que tem mercado e pode querer assinar contra o clube, mas esses três, na minha opinião, eles vão esperar porque eles estavam embaixo e receberam uma oportunidade de ouro, que é jogar no Santos. E daí é uma questão também que, assim, como que o mercado vê tudo isso, né? Principalmente os clubes que o Santos está devendo. Quer dizer, o clube não paga e ainda está negociando com o jogador para reforçar o time, mesmo tendo punição da FIFA. É aquilo que eu falei, é uma coisa errada atrás da outra. O Santos tem um elenco curto? Tem. Mas pelo que tudo indica, vai terminar o ano na base da molecada, tendo que usar a base e se virando desse jeito. Com o elenco curto, sem opção para colocar no segundo tempo de um jogo de Libertadores, porque tem que apostar na base, não vai ter outra receita. E só um pitaco sobre o brasileiro também, né? Eu vejo que o Santos, assim, tem uma camisa pesadíssima, isso inclusive alguns times jogam contra o Santos acabam até sentindo, porque, né, principalmente na Vila Belmiro, mesmo sem torcida. Então, o próprio peso da camisa, a molecada boa, o trabalho do Cuca que tá blindando bem ali o elenco, eu não tenho essa preocupação, né? E também jogadores importantes como o Marinho, o próprio Soteldo, né? Eu não vejo essa preocupação em relação ainda a lutar contra o rebaixamento. Eu não vejo o Santos fazendo isso. Mas desde que o Cuca consiga blindar, né? Porque toda essa situação política acaba respingando muitas vezes no time, né? Agora, o que me preocupa mais é essa questão dos pontos, né? Possivelmente perder pontos. Aí o Santos vai ter mais dificuldade ainda para fazer os famosos 45 pontos. Teriam que ser aí mais de 50 pontos, né? Para o Santos ficar tranquilo ali em relação a isso. Mas eu vejo que o Santos não tem time ali para ficar perigando e a camisa, né? Tudo isso ajuda. Agora, o que o Longo falou de coisas erradas, né? O Santos é devedor, né? Isso é fato, deve muito, né? Deu esses calotes aí que já são públicos, mas o Santos, ao mesmo tempo, é credor também, né? E a gente não vê um esforço também do Santos para buscar esses valores que outros clubes devem para ele, né? De repente, se ele conseguisse adiantar isso que ele tem a receber, o Santos teria um fôlego a mais. E a gente não vê isso, né? Acho que é mais uma prova de que essa gestão realmente é uma gestão muito ruim. Na minha opinião, gestão financeira, falando estritamente da parte financeira, gestão de recursos, com a venda do Rodrigo e tudo mais, o Santos chegar a esse ponto que chegou, mostra que é a pior gestão financeira, pelo menos das que eu vi, a pior, sem dúvida, né? Tenho 31 anos aí, já vi algumas, mas gestão financeira mesmo, acho que é a pior
que eu já vi do Santos. É um absurdo o Santos chegar a esse ponto, tendo feito, inclusive, uma venda muito boa, que foi a venda do Rodrigo, né? Felipe, Oi, diga lá, Matheus. perguntar até pro Éder, porque eu vi muita gente no Twitter fazendo esse questionamento se ele tem alguma informação. A questão lá com o Barcelona deve pro Santos, porque não teve o amistoso em relação ao Neymar, né? O amistoso do Barcelona e Santos aconteceu, daí o Barcelona tem que pagar 4,5 milhões de euros. Você tem uma informação que o Santos entrou na justiça contra o Barcelona, entrou na FIFA para receber esse valor, ou o Santos não fez nada? Tem alguma informação disso? Matheus, eu já ouvi as duas conversas. Já ouvi que o Santos iria entrar na justiça, já ouvi que o Santos estava cobrando o Barcelona, não na justiça, né? Mas as pessoas que eu ouvi e as informações foram desencontradas, então quando as coisas são desencontradas a gente opta por não publicar, né? Então é igual a questão do Hamburgo. A única coisa que eu publiquei sobre o Hamburgo foi que houve essa conversa inicial e que o Hamburgo aceitaria receber um valor de entrada e aí sim negociar para retirar o transfer ban. Não precisaria ser o valor integral, mas não iria negociar antes de receber esse valor. Então, receberia esse valor e aí sim partiria para a negociação de parcelamento do restante para poder retirar o transfer ban. E duas coisas só que acho que vale a gente lembrar. O Robinho falando do Robinho, né? O Robinho estava com muita vontade de jogar no Santos, ele estava indo direto, né, no CT, acho que ainda está indo, jogar o futebol dele lá na fora de areia, já que a praia está limitada, né, durante a pandemia. E tava louco para trocar a quadrinha de areia pelo campo ali do lado para poder voltar a jogar pelo Santos. Tava esperando cair, né, o bloqueio para poder acertar. O Robinho não deveria fazer grandes exigências também. Iria colocar aí a dívida que o Santos tem com ele já embutida no salário, né? O Santos já iria dividir essa dívida pelo salário. Queria um contrato longo para encerrar a carreira no Santos. E agora é a incerteza, né? O Robinho também não quer ficar 1 ano e meio parado esperando o Santos resolver a vida para poder voltar a jogar bola. Então, não tem como não ouvir outras propostas, mas até o momento ele já tinha avisado que qualquer proposta que chegasse era para falar que não, porque ele ia acertar com o Santos. E a outra coisa que eu tenho para falar sobre a questão da FIFA ainda, não é uma mecânica certeira isso da punição de perda de pontos, né? Cada caso é um caso, então sim. pode ser julgado o Santos e não perder os pontos. Mesmo que venha essa punição do Aguilar, pode não perder os pontos. Depende muito do julgamento, depende muito de quem pegar o caso e do que a FIFA entender do caso. Uma coisa do que a gente viu nas questões do Sacha e do Everton, né? Que um juiz deu o ganho de causa pro Sacha, o outro não deu o ganho pro Everton. Então parte muito daí. Então, assim, não dá pra gente falar, se o Santos não pagar o Aguilar, vai com certeza perder 6 pontos. Não vai perder. Já vi hoje até, o Santos vai perder 18 pontos. Soteldo, o Aguilar e o... Aí eu falei, gente, calma, muito né? News, né? Calma. Então é isso. Não vamos aumentar, né? Só um ponto do Robinho, né? Ele também não sabe se outra gestão vai querer contratar ele. Porque o Pérez pode contratar até setembro, por mais que ele possa burlar os conselhos. Ele só pode contratar até setembro, né? Em tese. Então, se ele não conseguir registrar na gestão do Pérez, pode ser que outro presidente não queira ter o Robinho no time. Eu não vou falar o nome, mas já escutei de um pré-candidato que não contrataria o Robinho. Se esse pré-candidato ganha a eleição, o Robinho não vem. Então, ele também não tem uma certeza, né? E eu acho que ele pode até esperar um pouco mais até o final do mês, mas se não tiver uma novidade, ele vai acabar acertando com outro time, porque ele também não sabe se outra gestão vai querer contratar ele. Ele tem uma vontade, ele sempre demonstra isso, né? A vontade muito grande mesmo, né? De voltar, e também essa ótima apuração do Éder aí também confirmou isso, né?
que ele realmente prioriza muito o Santos, mas é aquilo também, né? Essa incerteza aí, em um jogador que tem mercado também, numa dessas o Santos perde o que para mim seria uma grande perda, porque o Robinho seria muito importante para fazer a transição dessa molecada, né? Para ajudar o Santos nesse momento difícil aí, e o Santos tem bons valores ali da base, né? Sempre tem, ele ajudaria muito, né? A dar um respaldo aí para esses meninos. Mas vamos aguardar aí o que acontece, e ainda tem esperança de que o Pérez renuncie, né? Talvez eu esteja um pouco iludido, mas gostaria muito de acordar amanhã com essa notícia. Ou até assim que acabar a gravação já aparecer essa notícia, ou o Éder dá a notícia aí antes de acabar a gravação da renúncia do Pérez. Mas é meio difícil, mas para mim seria muito bom. Eu queria que você desse então um alô final aí, Matheus Longo, depois a gente vai se despedir aí do Éder, esse grande programa de hoje aí, que foi muito bacana. Fala, Longo. Valeu, rapaziada, Felipe, Matheus, né, a trio de sempre, a parceria de sempre, o nosso trio de ataque aqui, e agradecer de novo o Éder, o papo legal pra caramba, é sempre bom, igual eu falei lá no início do programa, a gente traz pessoas a gente sempre procura trazer pessoas para enriquecer ainda mais nosso programa, e hoje dispensa comentários, foi muito legal o papo, valeu Éder, valeu Felipe, valeu Matheus, valeu Nação Santista. Olá, Matheus. Valeu, Éder, foi um prazer fazer o programa com ele aqui, que ele tem muitas informações do Santos, o cara muita gente boa. Valeu, Felipe, valeu, Longo. Hoje foi o trio do ataque. O Éder vindo de trás, o meia que o Santos não tem, né? O 10. O 10, o meia que o Santos não tem. Vem falar com o Lucas Lima de novo. Não, pelo amor de Deus, Lucas Lima. Agora eu não vou falar do Lucas Lima, não. E pra galera, pra Nação Santista, se inscrever no nosso canal, dar aquele like no vídeo. E semana que vem a gente espera notícias boas, né? Notícias positivas, porque toda semana praticamente é só notícia ruim. Tem até uma galera brincando que parecia que o Santos parece o programa do Datena, né? Só tragédia. Olha, eu vou te falar, viu? Essa punição aí pra mim foi pior que perder clássico de 5-0. Éder, um último alô seu aí pra nação, e mais uma vez muito obrigado aí, foi muito legal mesmo, e um papo aí bem qualificado, né? Um convidado muito especial, muito bem informado, né? E muito acessível aí. Te agradece mais uma vez e quer que você dê um último alô aí pra Nação Santista aí, que inclusive acompanha seu trabalho, né? Valeu, galera, pelo convite. Legal bater esse papo com vocês. Colocar para fora algumas opiniões também, porque acho que Sim. Ali no Twitter a gente coloca muita informação, né? Mas a gente se contém um pouco de opinar muito, porque ali o meu lugar de fala é mais um lugar de informação, né? Mais a gente trazer a informação completa, a gente apurar todos os fatos e dar eles de bandeja pro torcedor poder ler e ter a sua opinião. Claro que de vez em quando a gente vai opinar sobre alguma coisa, mas acho que nesse momento, no lugar onde eu tô, na profissão que eu tenho nesse momento como setorista, é mais trazer todo esse contexto e deixar que vocês tirem as suas próprias conclusões, não cabe a mim ficar induzindo a opinião de um ou outro, pelo menos não nesse posto, não nesse momento. E aí quando a gente vem conversar no podcast, que a gente pode dar um pouco mais de opinião e falar um pouco do que a gente sente, do que a gente acha sobre tudo que vem acontecendo no Santos. Também foi complicado para mim receber essa notícia do novo bloqueio, né? Sempre, a gente nunca quer, cara, assim, eu não escondo de ninguém, todo mundo sabe, tá na bio do meu Twitter que eu sou santista, desde o lado do interior, então dói ver uma notícia dessa, porque a gente não quer dar notícia ruim. Às vezes os caras acham, setorista quer ver o mal do Santos, só fala coisa ruim, só fala bobagem, e assim, a gente fala o que acontece. Infelizmente está acontecendo coisa ruim. Adoraria que isso acontecesse coisa boa, mas acontece coisa ruim. E aí a gente tem que publicar tanto as boas quanto as coisas que não são boas. E as coisas que não são boas, geralmente, nesses últimos tempos, são maioria. Então, não é fácil também, principalmente quando não é campo e bola. A gente sente falta quando fica muito tempo falando só de
outras coisas, de falar do Confibola, de falar da tática e tudo mais. Mas, enfim, a gente tem que informar tudo que acontece, e isso inclui coisas boas e coisas ruins. Valeu, galera. Exato. É isso aí. Valeu mesmo, Éder. Muito obrigado. Espero que seja o primeiro de muitos aí, podcasts aí que você faz com a gente. Foi muito, muito legal mesmo. Só pedir pro pessoal seguir, né? Nas nossas redes aí, o Instagram, também o Twitter e o YouTube lá, Podcast do Peixão. Aquela arte preta lá com letra em branco, né? Como o Longo fala, né? Recusa imitações, né? E é isso aí. Um grande abraço, galera. Se cuidem, porque a pandemia não terminou, né? É bom lembrar. Então se cuidem aí. E fiquem com Deus. Até a próxima. E espero que tenhamos boas notícias aí em breve. Um abraço.